Eu era jogador rebelde, fui capitão do time principal, mas tudo eu queria saber por quê. As roupas eram extraordinárias, tudo, coisa que ninguém usava, eu usava. E aí quando chegou o fim de temporada, eu digo, eu recém tinha casado, já tinha meu filho, eu digo, eu tenho que mudar, tenho que deixar de ser o último da fila para ser o primeiro, tenho que deixar de querer saber tudo por quê. E eu fui para pré-temporada em Tramandaí, fizemos, quando eu voltei, recebi um recado, terminou o treino, compareça às 2 horas da tarde no departamento de futebol. Eu fui para casa e disse, olha, o pessoal me chamou, é para assinar contrato. Eu nem vou dizer quanto eu quero, naquela oportunidade eu recebia luva e tal, assinava por 2, 3 anos, eu vou assinar em branco. Eles que botem quanto eles quiserem, porque eu quero mostrar para eles que eu mudei. Chego no Grêmio, antes de sentar, nem sentei, eu ouvi, o senhor está dispensado. O senhor pode ir embora, passe é livre. Eu dei meia volta, sentei ali nas sociais, depois de 2 horas eu levantei, saí dali, peguei meu Fusca, quem não teve um Fusca, acelerei e parei aí saindo do portão do pórtico e disse, eu ainda vou voltar e vou escrever meu nome na história do Grêmio. Acelerei e fui embora. Aí está, o último sinal marca, meia-noite no Brasil, meio-dia em Tóquio. 1 minuto de silêncio em homenagem ao senhor Artemio Franchi, o italiano, presidente da União Europeia de Futebol, falecido em acidente automobilístico este ano. Uma grande perda do futebol mundial, recebendo a homenagem do campeão do mundo e de todos os japoneses. 1 minuto de silêncio, por isso o jogo vai começar ao meio-dia e 1 minuto aqui, meio-dia e 1 minuto no Brasil. O título foi em dezembro, mas tudo realmente começou em janeiro. E não dá para iniciar essa história que não seja pelo mês de janeiro. Foi a minha chegada ao Grêmio, primeira reunião com os jogadores. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei, até hoje eu busco resposta para isso e não encontro. Em determinado momento eu disse assim para eles, façam uma sacanagem comigo, essa foi a expressão, e me levem a Tóquio. Uma certa razão para essa pergunta até se poderia encontrar, porque eu tinha muito medo de avião. Hoje já melhorou um pouco. Então realmente é uma sacanagem andar 24 horas dentro de um avião. Mas realmente eu não sei por que surgiu isso. Me levem a Tóquio. Primeiro, na apresentação, primeiro dia da apresentação, nossa, em janeiro. Então ali começou. Claro que o importante é que depois iniciamos na oportunidade, primeiro tínhamos o Campeonato Brasileiro, aí Libertadores e o Mundial. Mas nesse Campeonato Brasileiro, nós não tivemos, não fomos bem, fomos eliminados e a eliminação ocorreu dentro do Olímpico, para uma equipe pequena. Agora não me recordo, Ferroviária, se não me engano, Ferroviária. Imagina você perder para a Ferroviária no Olímpico, um sábado à tarde. Ao terminar o jogo, a torcida queria a minha cabeça, que é normal. Eu fui para casa, cheguei em casa e disse, eu morava de perto do Grêmio, eu disse, prepara as malas, porque
Segunda-feira, estou na rua. Passo o domingo, imagina que domingo foi esse. Chega segunda-feira, vou me apresentar ao Grêmio. Ao chegar ali, passar pelo pórtico, já olhei os seguranças. Quando eu olhei para os seguranças, digo, alguma coisa está errada. Eles meio que olharam, não quiseram encarar. Eu continuei andando. Cheguei no vestiário, os jogadores estavam se trocando, eu digo, eu não vou me trocar. Porque eu estou esperando a chamada para ir embora. E não troquei de roupa. E aí veio uma ordem. Olha, o presidente mandou todo mundo esperar aí na sala ali de reuniões no vestiário. E eu não troquei de roupa. Eu digo, se ele mandar embora, eu já estou aqui mesmo, já sigo. Bom, ele entra, olha para todo mundo e diz assim, olha aqui, não contratei vocês todos, para disputar um campeonato brasileiro. Eu contratei vocês para serem campeões mundiais em Tóquio. E o senhor também, seu Espinosa, por que o senhor não trocou de roupa? Vá trocar de roupa e vá dar treino para esses caras. Eu nunca troquei de roupa tão rápido na minha vida. Foi um segundo, eu já estava com a roupa trocada, chamando os caras, gente, vamos para o campo. Porque realmente, qualquer outro presidente, seria muito mais fácil a torcida pedir a minha cabeça, e até pedia com razão, a imprensa pedia a minha cabeça, até alguns dirigentes pediam a minha cabeça, e o presidente disse, não, ele é o treinador, assim como esse é o grupo que eu contratei para ir a Tóquio. E a opção foi pelo Valdir Espinosa, que tiveram uma passagem muito rápida pelo Grêmio, fora jogador do Grêmio. Era um treinador que estava surgindo para o futebol brasileiro. Deu certo, desde logo ele abraçou a ideia, muito inteligente, mostrou total competência. E nós acabamos conquistando a Libertadores, que era o sonho daquele ano. Eu acho que, indiferente da idade do treinador, o mais importante de tudo é a sabedoria dele. Então ele conquistou bem o grupo tinha uma confiança muito grande nele. Tanto é que ele fez o grupo do Grêmio praticamente uma família. E juntos com o Espinosa, acreditando nas suas ideias, o Grêmio conquistou o título mundial. Foi um jogador importante na Libertadores, uma qualidade técnica, poder de marcação, de grupo, jogador profissional extraordinário. Ele acrescentou muito a esse grupo, que ele já vinha com uma mentalidade profissional até diferente, pode-se assim dizer. E quando ele decidiu e se respeitou essa decisão dele de voltar ao Flamengo, porque ele tinha, todo mundo sabe, daquele sonho de ser o camisa 10 do Flamengo. O Zico havia saído e abria a possibilidade dele ser o dono da camisa 10. Então, era um sonho que ele tinha, ele voltou. Foi respeitado por todos, entendido, mas era um jogador que realmente faria falta muito grande. A gente partiu daí para começar a fazer análise de nome para poder repor no grupo. O problema foi que quando o Grêmio devolveu o Tita para o Flamengo, que fazia parte do acerto, o Tita disputou a primeira fase da Libertadores, o Grêmio tinha que repor uma das peças que fora importante naquela conquista. Tínhamos o prazo mínimo de inscrever o atleta com 90 dias de antecedência do jogo de Tóquio. Naquela época não tinha, aperta aqui no computador e ele te traz as informações todas. Tu apertava no computador, não tinha nada. Tivemos que ir na Alemanha, olha eu dentro do avião. Não foi fácil me convencer, mas eu fui convencido. Sabe como é que eu fui convencido? Eu acho que essa ninguém sabe. Eu não queria ir. Eu digo, não vou. Eu digo, caramba, eu olhava, quantas horas? 18 horas para chegar na Alemanha e tal. Eu digo, eu não vou, olha, fizeram uma reunião, eu digo, não vou. Fizeram outra, não vou. Aí fizeram uma ameaça. Viu só? Essa eu acho que eu não contei. Me ameaçaram. Espinosa, olha aqui. Se tu não for e o time perder, vai ser culpa tua. Ninguém vai aceitar. Se tu for e perder, tu cumpriu o teu papel. Mas aí eu me senti ameaçado. Entre o medo e a ameaça,
Eu digo, sabe uma coisa? Me dá alguém para ir junto comigo. Aí o Iton Fritzen, óbvio, Fritzen, né, falava um pouco em alemão. Fomos os dois para a Alemanha para ver esse jogo. Mas para aí, que aí teve a troca. Lembro dessa ameaça que me fizeram, né? Se tu não vai perder, passa a ser o culpado e tal. Antes de sair daqui, eu já estava falando no nome do Mário Sérgio. Quando eu falei no nome do Mário Sérgio, cara, quase perdi o emprego. Odiavam o Mário Sérgio. O quê? O Mário Sérgio? Nem pensar. Esse cara não é de grupo, esse cara... Não, esse aqui dentro não. Mas eu fui colega do Mário Sérgio, joguei com ele no Vitória, moramos até no mesmo apartamento. Mas isso não... Essa história não dá para contar, né? Não, deixa eu lá. Moramos no mesmo apartamento. E eu conheci o Mário Sérgio, tinha uma amizade com ele, admiração, e ela só aumentou até hoje, o carinho que eu tenho por ele. E eu fui para o jogo desse da Alemanha pensando, cara, como é que eu vou fazer para trazer o Mário? E eu estou vendo o jogo, e com o Iton eu estava conversando, eu digo, só tem uma maneira. Esse time do Hamburgo, ele joga, faz uma marcação muito forte, tem garra, tem tudo. Aliás, muito parecido com o estilo do Grêmio, garra por garra, eles vão vencer. Se nós formos só com a garra do Grêmio, do futebol gaúcho, tal, eles vão vencer porque eles têm um tempo muito maior jogando dessa forma. Nós temos que contrariar isso. A gente tem que colocar técnica. E aí vieram me entrevistar logo depois que termina o jogo, e aí eu dei o troco. Se me derem o Mário Sérgio, eu sou o campeão. O que aconteceu? Acho melhor a gente dar o Mário Sérgio, porque se der e perder, a gente fez o papel da gente. Se a gente não der e perder, a culpa vai ser nossa. Espinosa, liga pro Mário Sérgio. E eu teve troco. Eu liguei pro Mário Sérgio, Mário, aí eles me disseram, os dirigentes, tu assume o Mário Sérgio? Eu digo, eu assumo, só um detalhe. Naquela época também o pagamento era em dia mesmo. Vocês não podem atrasar um dia o salário do Mário Sérgio. Se atrasar um dia, eu não respondo por ele. Tá combinado? Tá. Mário, alô? Mário, tudo certo, 30 dias. Mário, conto contigo, pode mandar vir. Foram lá, Ponte Preta não queria liberar, mas aí o Mário forçou, não, eu quero ir disputar o Mundial. E aí veio o Mário Sérgio, e aí foi aquilo que todo mundo sabe, um jogador extraordinário. Junto a isso, acho que alguns dias depois, o Verardi me chama e diz assim, olha, tem uma coisa para te perguntar. E eles até ficaram com medo que eu fosse dizer não. Me ofereceram Paulo César Caju, e eu digo, não contratou ainda? Ele disse, tu aceita? Mas claro, o Caju, o Paulo César, Verardi, tem que estar aí, contratar o Paulo César. E aí aquela ideia que eu tinha de fazer do Grêmio uma equipe técnica, mas com a mesma determinação, enfim, aí ela foi completa. Porque aí nós tínhamos Oswaldo, Mário Sérgio, Paulo César Caju, falando no aspecto técnico. Nós tínhamos De Leon, coloca dentro desse grupo. Aí você tinha o extraordinário, aí você tinha o Tarcísio, força, você tinha o extraordinário, que era o Renato, gênio, e aí a coisa se completava. O China, o Paulo Roberto e Baidec. Baidec se completava também, porque era o forte, era o que chegava junto, né? Também ele faz parte desse grupo, um Mazarop, um Paulo César, bom amigo, e aí é todo mundo, Leandro, todos eles. Nós fizemos, na verdade, uma família, né? Fizemos uma coisa bem humilde, bem simples, família do interior, sabe, que se reúne, todo mundo senta, toma um chimarrão, bate um papo. Ali a gente mostrava que nós éramos frágeis, que nós precisávamos um do outro e que nós éramos humildes. Ali mostrou que às vezes a gente chega num local ou entra no campo, se mostra às vezes, muitas das vezes arrogante, e nós somos criaturas muito frágeis que precisam um do outro. E para se ganhar um título daquele, precisava um do outro. Então ali começou uma demonstração na Libertadores foi assim, uma demonstração maior até de humildade, simplicidade,
que eu sou maior, ninguém é maior. Se ganhava, se perdia, perdia nós todos. Se ganhava, ganhava nós todos. E isso foi muito bom, o Espinosa conseguiu, dentro da sua tranquilidade, eu joguei com o Espinosa em 73, 74 aqui, dentro daquela tranquilidade, bem calmo, ele conseguiu, vamos dizer assim, ser um irmão ali junto com a gente ali dentro, ser mais um que ouvia, batia papo, brincava junto com a gente. Na verdade, ficou uma família, tia. A gente só não tinha assim, a certeza 100% que seria campeão do mundo, porque a gente ia jogar contra outro time, 11, né? Teríamos que respeitar. Mas a gente, eu no meu coração, tinha um palpite muito grande que eu ia ter uma surpresa assim, maravilhosa depois do jogo em Tóquio. Já tínhamos ganho a Libertadores e já estávamos com o jogo de Tóquio. E naquela oportunidade, isso há 30 anos atrás, os gramados hoje já estão melhores, mas imagino que eram os gramados 30 anos atrás, eram horríveis. Hoje eles já nem batem, mas naquela época eles batiam muito, aqueles zagueiros batiam mesmo. E em conversa com a direção eu disse, olha gente, é muito perigoso, vamos fazer o seguinte, a gente joga com o time principal no Olímpico, e com o time reserva a gente joga no interior. Não podia ficar parado, tinha que jogar para movimentar. A primeira vez não foi aceita essa ideia. Não, é um absurdo, não, impossível, nós temos que ser campeões do Gauchão. Tá bom. Jogamos uma primeira, uma segunda, enfim, fomos indo. Fomos jogar em São Borja. E perdemos o jogo. A arbitragem, uma arbitragem horrível, pau comeu solto. E terminou o jogo, mais uma vez, o presidente Fábio Koff chegou e disse para mim, Espinosa, aquela ideia está valendo. Time reserva no interior, time principal na capital. Caramba, legal. O que veio de porrada para cima dele, para cima de todo mundo. Pessoal, até gente do Grêmio não concordando com aquilo também. Porque ali era entregar o título para o Internacional. Se você abandona o campeonato. Mas a gente colocava o título de Tóquio acima de um regional. Vai autorizar Rolf agora valeu, saída para o Hamburgo, bola tocada pelo Rolf atrasando para Maga tentando agora para o campo de ataque, atrasando uma bola pelo lado direito para Wehmeyer é cercado pelo Mário Sérgio, atrasando uma bola para o seu companheiro Hieronymus, parou pela linha de defesa do Hamburgo, lateralmente procurando fazer o passe para o seu companheiro, camisa número 2 que é Schröder recua para as mãos do goleiro Stein. Primeiros instantes de partida, primeiros 30 segundos em Tóquio.